Neste vídeo eu vou compartilhar contigo 7 dicas importantes, 7 dos mais comuns erros na hora de utilizar um bebê conforto no carro. Eu sou Emanuel Balduino e este é o Compare Baby. Se você ainda não me acompanha no Instagram, acompanha lá, segue @compare_baby, Compare Baby, vai aparecer direto o nosso Instagram. Lá a gente está compartilhando dicas diariamente sobre cadeirinhas de carro, entre outros assuntos importantes para o enxoval do bebê. Nessa semana que passou, eu compartilhei um Reels com 7 dos principais erros na utilização de um bebê conforto, teve uma repercussão bem interessante, porém no Reels o tempo é limitado e não tem como eu explicar tudo. Então neste vídeo eu vou te explicar passo a passo os 7 principais erros cometidos na utilização deste tipo de produto. Como é um produto envolvido com segurança, é importante que você se atente aos principais detalhes para transportar o seu filho com toda a segurança, ok? Eu vou direto para a primeira dica que nós compartilhamos lá, manual de instruções. A gente tem o costume de não ler. A gente chega, compra o produto, tenta entender como ele funciona e vai direto para a prática. Cadeirinha de carro, seja bebê conforto, cadeira, assento, enfim, qualquer produto para o bebê que envolva principalmente a parte de segurança, o manual é primordial para que você possa utilizar o produto com todas as funcionalidades com qual ele foi construído. Então, o produto ele passa por testes e os testes entregam resultados em função da correta utilização. Então, se o produto ele foi certificado, foi porque ele foi testado com uma condição de uso. Então, se você não seguir o que está no manual, o produto ele não vai entregar tudo aquilo que ele oferece. Então, é muito importante você seguir os passos, seja de instalação, seja de conservação, enfim, tudo que consta no manual é importante para que você possa utilizar o produto de forma completa, utilizar os recursos efetivamente que ele oferece dentro dos critérios ao qual o produto foi certificado. Além do manual de instruções, todas as cadeirinhas de carro apresentam ao redor dela diversas etiquetas. Essas etiquetas elas não estão aqui por simples motivos, elas são alertas de como utilizar o produto corretamente também. Então é muito importante estar atento a esses detalhes, tanto interno quanto externo. Sempre no bebê conforto e em cadeirinha de carro, você vai observar que essas etiquetas elas estão presentes e elas estão aqui por um motivo, ok? Vale comentar que em alguns momentos eu vou aproximar a câmera do produto para te mostrar mais detalhes, em outros momentos eu vou para o simulador que está aqui do lado para facilitar a visualização da dica, certo? E esse bebê conforto tem vídeo no canal, seja da instalação quanto dos recursos, é o bebê conforto One Safe da Safety First, tem vídeo no canal completo para te explicar caso você tenha esse modelo, outros 2 vídeos podem te auxiliar também. A dica 2 é muito importante, eu vou para o simulador, não pode instalar bebê conforto diferente. Não existe nenhum bebê conforto que possa ser instalado diferente do contrário ao movimento do carro. A criança sempre vai de costa ao condutor, sempre vai de costa para o trânsito. Nos primeiros meses de vida e pelas últimas normas da Europa, é recomendado que a criança fique pelo menos até 15 meses contrário ao movimento e, sendo possível, fique ainda mais tempo, fique um período maior de costas. É mais seguro para a criança porque ela não é firme o suficiente, a cabeça é muito pesada com relação ao corpo dela, então sempre quando a criança está de costas, ela acompanha o movimento do trânsito do carro e reduz o impacto causado no pescoço, na coluna cervical. Então a criança tem que ir de costas, nenhum bebê conforto tem como ser instalado de frente. Inclusive, se você vê algum amigo utilizando um bebê conforto dessa forma, avisa o amigo, é para a segurança do seu filho, certo? Então, do filho da pessoa. Enfim, utiliza o bebê conforto sempre contrário ao movimento, ok? Vou para o simulador agora, vamos lá? Então no simulador fica mais fácil de te explicar, de exemplificar. Todo bebê conforto é sempre contrário ao movimento do carro. A criança não pode ir de frente. Então, inclusive, o bebê conforto ele tem pontos específicos onde a gente tem que fazer a instalação. Quando ele tem a base, como essa daqui, ou base de cinto, ou base Isofix, fica ainda mais fácil de entender que não tem como colocar a base aqui e encaixar ele de frente. Ele simplesmente não encaixa. Quando nós temos que fazer a instalação dele com o cinto direto, ele também tem os pontos onde passar, então a gente tem que passar o cinto em locais específicos indicados na cadeirinha. Se a gente faz a instalação de alguma forma de frente, a cadeirinha simplesmente está solta, porque se a gente observar esse braço aqui, esse detalhe onde o cinto passa dentro, ele tem uma trava para que o cinto ele não corra.
Se a gente instala de frente, simplesmente a gente deixou essa trava ao contrário, numa freada o bebê conforto vai fazer isso. Então, além de ser perigoso para o pescoço da criança e para a coluna cervical, como eu comentei antes, a cabeça da criança com relação ao corpo dela é muito pesada, a criança vai ter um movimento para frente. Então, se for uma cadeirinha de carro instalada corretamente, não é seguro. Se for um bebê conforto instalado de frente, ele está solto, tá? Então, observa, não pode instalar bebê conforto de frente. Se a gente colocar o cinto passado aqui, por exemplo, está segurando em locais onde ele não foi testado para isso. Então, bebê conforto simplesmente é sempre de costas. Se tiver que instalar de frente, vai ter que comprar uma cadeirinha, porém tem que observar os grupos de peso, certo? Se você tiver dúvida sobre os grupos de peso, tem vídeo aqui no canal, confere. Dica 3, essa eu mostrei nos stories mais detalhadamente. Então, a dica 3 é não utilizar o cinto com folga. Então, nada adianta colocar a criança na cadeirinha, seja bebê conforto ou cadeira de carro, e deixar o cinto com muita folga. Se a criança fica com muita folga no cinto, ela consegue tirar os bracinhos. No caso de uma colisão, o cinto não segura a criança. Então, tem que ajustar o cinto. E existe uma técnica super simples de identificar se o cinto está com a folga adequada. Então, eu vou aproximar a câmera aqui do bebê conforto. Isso vale também para as cadeirinhas de carro. Se chama pinch test. Teste da pinça para identificar se o cinto está com folga ou não. Vou aproximar agora. No teste, para que a gente possa verificar a folga no corpo da criança, eu até brinquei lá nos stories que eu não tenho aqui o dummy ainda. A gente já solicitou e ele vai chegar para a gente poder testar com mais facilidade. Então eu vou testar com um pacote de fralda. Então a gente vai ter que imaginar aqui o corpinho da criança, a cabeça nessa região, os bracinhos, perninhas para baixo, mas aqui vai ficar bem simples de visualizar. Tá vendo que o cinto está com folga? Ó, o cinto está fechado aqui embaixo, mas ele está com folga. Então imagina que o cinto está no corpo da criança, a criança poderia fazer isso e tirar os bracinhos, ok? Então, o pinch test, ele funciona dessa forma. A gente vai fazer a pinça e pressionar. Se a gente conseguir pegar o cinto está com muita folga. Então a gente tem que reduzir o cinto aqui embaixo, puxar para tensionar. Tensionou, observa se o cinto está justo no corpo da criança, bem posicionado, certo? Isso vale tanto para cinto de 3 pontos quanto de 5 pontos e vale também para cadeirinha. Ó, a gente vai tentar pegar o cinto e não vai conseguir. Então, não pode apertar demais, senão ó, ele vai machucar a criança, né? Isso não é a intenção. Não quer dizer que mais apertado demais a criança vai estar mais segura, vai acabar machucando ela não vai querer ficar na cadeirinha, mas ele tem que estar ajustado o suficiente para que o cinto ele esteja próximo ao corpo, a criança não consiga se soltar e no caso de uma colisão o cinto segure efetivamente na região apropriada, tá? Então puxou, teste para ver se o cinto a gente consegue pescar ele, digamos, né? Pegar ele na pinça. Ó. Essa aqui é a técnica, certo? Pescar o cinto, tentar pegar ele com a pinça. Pinch test é bem importante fazer. E se tiver com folga, ajusta o cinto aqui embaixo no corpo da criança, certo? Eventualmente o cinto ele tem um ajuste centralizado como esse, eventualmente os ajustes são separados no ombro, tem que ajustar da forma que a cadeirinha oferece. Antes então de eu seguir para a quarta dica, eu já quero comentar que eu deixei o bebê conforto sem os acessórios, sem o redutor para recém-nascido e sem os protetores de ombro, para que você possa visualizar com mais facilidade o interior do produto. Então, sempre utiliza os protetores, os redutores de acordo com a idade da criança e porque principalmente os protetores de cinto, eles evitam com que o cinto passe no pescoço, ele protege o ombro e o pescoço do bebê para que o cinto não fique roçando, certo? Então, eles só não estão no produto por isso. Antes da gente seguir então para a quarta dica, eu também quero te convidar, caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreve, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, se ele tiver vermelho é porque você ainda não é inscrito, clica nele, auxilia o Compare Baby a crescer e a gente te auxilia trazendo vídeos novos todas as semanas, é muito importante para o canal isso, nos auxilia muito e a gente faz essa troca. Se esse vídeo te auxiliar de alguma forma também é muito importante, deixa o like, o YouTube reconhece quanto mais interação o vídeo tem, mais ele auxilia as pessoas e ele vai distribuir então esse conteúdo para mais pais e mães que estão buscando esse tipo de informação. Combinado? Deixa o like, se inscreve no canal e se você ainda não conhece, o Compare Baby tem um clube de descontos onde a gente compartilha diariamente diversas promoções de produtos para bebê, para o enxoval. Confere aqui na descrição grupos no WhatsApp, Telegram e Facebook, notificações em tempo real com as melhores promoções, desde fralda, lenços umedecidos, cadeirinhas de carro, enfim, tudo que você precisa para o enxoval do bebê. Combinado? Vamos lá para a quarta dica, que é não deixe o cinto do bebê conforto ou da cadeirinha torcido.
torcido. Eu vou aproximar a câmera também, vai ficar bem fácil de identificar. Se o cinto estiver torcido, ele reduz a eficácia. Então, como o cinto é uma faixa de fibras sintéticas, ele precisa estar esticado para que ele entregue a sua máxima resistência. Se o cinto está torcido, reduz a proteção, reduz a segurança no caso de um impacto. Eu vou aproximar aqui e vou te mostrar um exemplo. Se o cinto estiver torcido, às vezes acontece de virar com o uso, tá? Isso é algo que a gente tem que observar na hora de colocar a criança. Antes de colocar o bebê, observa, se o cinto estiver muito torcido, distorce ele, deixa ele alinhado para a proteção da criança, ok? Cinto alinhado é sinal de maior proteção, porque o cinto ele vai entregar toda a capacidade dele no caso de um impacto. Vamos lá, dica 5, não utilizar o bebê conforto de acordo com o grupo de peso. Atualmente, no Brasil, grande parte das cadeirinhas elas são certificadas por grupos de peso e este tipo de produto, o bebê conforto, ele é classificado no grupo 0+. O grupo 0+, então, ele é até 13 quilos, ou seja, existe uma capacidade de utilização de uma cadeirinha até mais ou menos 12 meses, 13 meses, 14, depende muito também do limite de peso, mas também depende muito do tamanho da criança. Se a criança for muito grande e o cinto não estiver fechando, não tem o que fazer, parte para uma cadeira de carro, porém o recomendado é que se opte por uma cadeirinha multigrupo que possa ser instalado ainda de costas por um período. Depois, quando a criança estiver maior, instala a cadeira virada de frente. O bebê conforto, então, sempre de costas e ele tem um limite de peso. Não adianta utilizar uma criança com 15 quilos, por exemplo, se ainda couber no bebê conforto, eu acredito que não, em uma cadeirinha que é certificada até um determinado peso. Então, utilizar dentro do grupo de peso é primordial porque o produto foi testado para aquela carga de peso, aquela massa corporal. Então, se o produto estiver sendo submetido a um peso maior, ele com certeza não vai oferecer a mesma segurança. Então, observa o limite de peso, seja para bebê conforto ou cadeira de carro, de acordo com o grupo de peso. Combinado? Outro ponto muito importante é observar a altura da criança. Então, além do peso, é importante observar o tamanho. A nova norma que vai entrar, que já está na Europa há algum tempo e que vai começar a aparecer mais no Brasil, a iSize, que é a R129, ela é de acordo com o tamanho da criança. Então, um bebê conforto, ele é certificado por tamanho, mas isso não é o padrão atual no Brasil. Então, a gente tem que observar a altura da criança para que a cabeça não passe do encosto, senão ele fica sem proteção. Então, é bem importante cuidar também esse limite na altura, além, claro, principalmente do peso. A dica 6 também é muito importante e está relacionada à inclinação do bebê conforto na hora da instalação. Então eu vou para o simulador novamente, existe uma reclinação ideal e você tem que cuidar principalmente quando o bebê é recém-nascido para que ele não fique muito sentado, ok? Nem muito sentado, nem muito deitado. Então eu vou para o simulador e vou te mostrar o segredo para observar a inclinação ideal. O bebê conforto não pode ficar nem muito sentado, nem muito deitado. O ângulo recomendado para a instalação de bebê conforto para a segurança do bebê é de 45 graus com relação a essa saída aqui. Então, 45 graus nessa posição, certo? Então, se eventualmente o bebê conforto tem base e o banco do carro tem muita inclinação, então em alguns casos a base faz com que a cadeirinha fique mais sentada, instala o bebê conforto sem a base, ou testa se o bebê vai ficar nessa posição de 45 graus com a base inclinada da mesma forma. Em alguns casos acontece de não ficar, então a recomendação é retirar a base e instalar sem a base, observando essa inclinação, ok? Outro ponto importante que a gente tem que observar, não pode utilizar nada extra para fazer a compensação da inclinação. Então, não é recomendado colocar uma toalha embaixo, não é recomendado adicionar nada na instalação ao qual o produto não foi submetido ao teste. Então, se a base, por exemplo, não oferece reclinação de fábrica, não pode adicionar nada embaixo dela para aumentar a inclinação, aumentar o ângulo. Então, é importante cuidar a inclinação nesse sentido. Eu vou aproximar a câmera agora, vai ficar mais simples de entender. Então, se a gente observar aqui a cadeirinha está com o ângulo certo, olhando por dentro ela não está muito sentada, tá? Deixa eu virar aqui. Aqui ela está em uma posição confortável para a criança. Se, por exemplo, ela estivesse muito sentada
Isso faz com que o pescocinho da criança caia para frente, certo? E é perigoso para as vias aéreas, daqui a pouco acabar sufocando por estar muito sentado. Então, tem que observar a inclinação, isso é muito importante. Como eu comentei, não coloca nada embaixo do bebê conforto, seja direto no bebê conforto ou na base, tá? Se o banco do carro for muito sentado, aliás, tiver muita inclinação, isso pode favorecer com que a cadeirinha fique mais sentada, tá? Então isso a gente tem que observar e ajustar. Quando ele não tem a base, a gente consegue ajustar um pouco melhor isso. Vamos então para a sétima dica, também muito importante. Comentei antes sobre o grupo de peso, limite de peso, altura. Outro ponto muito importante é observar a altura do cinto no ombro da criança. As cadeirinhas oferecem regulagem de altura no cinto conforme o crescimento e é importante fazer esse ajuste para que o cinto fique posicionado corretamente. Então, de novo, o manual é muito importante, essas informações elas constam todas no manual de instruções do produto. O cinto ele tem que ficar, no caso de bebê conforto, né, que vai contrário ao movimento, o cinto ele tem que ficar ou na altura do ombro ou levemente abaixo. Ele não pode ficar muito acima. Porém, ele tem, a gente vai observar agora, eu vou mostrar no bebê conforto, ele tem ajuste de altura. Então, conforme a criança cresce, é importante que você ajuste a altura para que o cinto ele não pressione muito o ombro da criança, porque senão na hora que a gente vai fazer a redução do cinto, ajustar no corpo do bebê, o cinto vai apertar e vai machucar. Então ele tem que ficar sempre bem posicionado, levemente abaixo, bem pouquinho abaixo ou na linha do ombro. Para cima, conforme a criança crescer, daí se ajusta na próxima regulagem. Este modelo, inclusive, o cinto, a regulagem dele não é reta, é levemente inclinada. Então isso faz com que ele tenha um pouco de mobilidade. Então eu vou aproximar a câmera e vou te falar mais alguns detalhes. Essa cadeirinha aqui, por exemplo, ela tem duas regulagens de altura. Então tem duas regulagens de altura, a gente tem que graduar ela conforme o crescimento do bebê, sempre observando para que o cinto ele fique o mais próximo possível do ombro, ok? Ficando próximo ao ombro, a criança está protegida, o cinto ele não fica muito acima e não deixa folga. Se o cinto estiver muito para baixo e a gente não ajustar a altura, vai apertar a criança demasiadamente. Se estiver muito acima, fica com muita folga, é perigoso, certo? Além, claro, de passar mais alto no pescoço, às vezes pega próximo à orelha, então é bem importante que o cinto fique posicionado corretamente e a gente observe, né, a altura conforme o crescimento. Então, essas foram as 7 dicas importantes, 7 dos principais erros que se tem na hora de utilizar um bebê conforto no carro. Me diz, você utiliza bebê conforto, segue essas regras, alguma delas você não conhecia? Compartilha comigo aqui embaixo a sua experiência, é muito importante para auxiliar outros pais e mães que estão buscando esse tipo de informação. Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, deixa o like. Se ficou alguma dúvida também, pergunta nos comentários, vou ter o maior prazer em te responder. Se você ainda não é inscrito no canal, botão vermelho, clica, se inscreve. É muito importante auxiliar o Compare Baby a crescer para a gente continuar trazendo novos vídeos para ti. E se você ainda não faz parte do clube de descontos, te convido, os links estão todos na descrição. Combinado? Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!